Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o vereador Luiz Antônio Alves de Oliveira, o professor Luiz do PSDB, eleito para a sua segunda legislatura consecutiva. Professor Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Câmara. Muda alguma coisa para você da primeira para a segunda legislatura, a sua atuação, o seu trabalho? Tudo bem, Cacá? A todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Muda, Cacá. Acho que a responsabilidade aumenta. A responsabilidade é maior, a gente passa a ter uma visão um pouquinho mais geral da cidade. A gente não está tanto naquela euforia do primeiro mandato, a gente passa a agir um pouquinho com mais cautela, mais responsabilidade. Professor Luiz, traçando um pouquinho do seu perfil profissional, professor, quando é que você despertou, vou ser professor? 1992. Estudava no Adelino Peters. Tinha uma professora que eu gostava muito de geografia, uma pessoa muito competente, professora Claudinha Viana. Hoje ela é professora de geografia do IONE, mas está sediada ali na diretoria de ensino. E na época eu me identificava com as aulas de geografia. Também tive bons exemplos, a dona Diva Torresan, também lá no Adelino Peters, e o seu Mané Pessoa no Carlos Sampaio. E a partir dali eu falei, eu gostaria de ser professor. E segui carreira, graças a Deus, há 15 anos. E aí cursou uma universidade pública? Isso, exatamente. Eu estudei na Casa da Amizade, depois eu estudei na Escola Carlos Sampaio Filho, e depois o Carlos Sampaio não tinha colegial. Então tive que ser transferido para o Adelino Peters. E a partir saindo do Adelino Peters, eu fui para a UEL, Universidade Estadual de Londrina. E as dificuldades, professor, estudar fora? É difícil a gente falar sobre isso. São lembranças que serviram como exemplo de vida. Meu pai sempre trabalhou na antiga Incopa, que depois virou Luarcel. Trabalhava durante o dia, durante a noite. Sempre fui de uma família muito pobre. Meu pai, com muita dificuldade, conseguiu então fazer com que eu fosse estudar. Ele disse, filho, a única coisa que eu posso deixar para você é o seu diploma. E ele fez isso. Então, assim, eu me orgulho muito de ter esse respaldo do meu pai, da minha família, da minha mãe. E hoje ainda moro com eles e dou todo o respaldo que eles precisam. Não financeiramente, porque eles não dependem financeiramente de mim, mas o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, o que eu conquistei hoje, tanto da vida profissional como de caráter, de educação, eu devo ao seu Pedro e à dona Lídia. Formado professor de geografia, como é que traçou a sua carreira? Onde é que você começou a dar aula? Eu voltei para Penápolis, eu me formei em 1998, voltei para Penápolis em dezembro de 98. Em janeiro de 99 eu fui convidado para dar aula no Colégio do Coração de Maria. Comecei então dia 1º de fevereiro de 99. No mês de abril do mesmo ano, eu passei numa prova e fui trabalhar no Colégio Agrícola, onde eu fiquei 2 anos. Naquele mesmo ano, no mês de outubro de 99, eu fui chamado para lecionar no Colégio Alceu Positivo, que na época quem dava aula ali, quem lecionava era a Mônica Masquieto, e nós tivemos, eles tiveram um problema familiar com relação ao Tomás, já falecido filho do Arnaldinho Masquieto, e daquele tempo em diante, daquele período em diante, o Marcelo falou, Luiz, eu gostaria que você permanecesse aqui com a gente. O Marcelinho Sampaio, o Firmino na época também. E estou lá de 99 até hoje, 2013. No Colégio Alceu, no Colégio das Irmãs. E atualmente assumi também o cargo de professor efetivo da rede pública do Estado de São Paulo. E leciono na Escola Expedicionária Diogo Garcia Martins, lá em Alto Alegre. Não é brincadeira, Cacá. A gente parece que o pessoal fala, não faz nada, não faz nada. A gente encontra o vereador 3 horas da tarde andando na rua, vistoriando um negócio. Mas são 23 salas de aula. São 23 salas de aula, preparando provas, corrigindo provas durante a noite, para poder também servir a população que nos elegeu durante o dia. Então, o que a gente tem que fazer de escola, a gente faz de madrugada e durante o dia a gente atende aquilo que a população precisa. Trabalhar na área da educação, ser professor principalmente, a gente sabe, ouve muito que hoje, nos dias de hoje, não é nada fácil, mas também é muito gratificante, né, professor? Não é fácil. Se a gente for falar financeiramente, não é fácil. Mas eu sabia disso. Quando eu fui estudar
quando eu disse eu vou ser professor, eu sabia que eu não ia ter posses ou que eu ia ficar rico. Mas eu sabia que o resultado e as compensações, elas também viriam por outro lado. Você ajudar uma criança a encontrar o caminho dela, principalmente no futuro. E quando você vê que depois de 4, 5 anos que um aluno sai do colegial, passa numa universidade, e ele volta para a escola e fala assim: professor Luiz, lembra quando você disse que seria interessante que eu fosse para tal lugar, tal universidade? Eu falo, sim, pois é, hoje eu sou um profissional formado e eu vim agradecer. Então isso é gratificante para nós. E no dia a dia também, o contato, eu tenho alunos do 8º ano até o 3º colegial. E você entender que cada aluno é uma família diferente e cada família diferente é um problema diferente. Então, às vezes, você chega na sala de aula, você tem um aluno que está mais feliz, um aluno que está mais triste, e você tem que saber lidar com essa situação. E, ao mesmo tempo, fazer ele aprender. Então, isso é gratificante, sim. Tem dia que a gente grita um pouco, a gente briga, mas o resultado é muito bom. E eu digo que se na próxima reencarnação, porque eu não acredito nisso, mas se na próxima reencarnação eu voltar, eu gostaria de voltar professor novamente. Luiz, e a sua vida política, como é que surgiu? Foi um convite. Confesso, não tenho medo de falar isso, eu nunca pensei em ser político, nunca. Mas no 2007, o Tonhão, que é o dono da Teletusa, nosso amigo, era na época presidente do partido, e ele falou: Luiz, nós precisamos de pessoas para formar um grupo para sair candidato pelo PSDB. E gostaria de colocar o seu nome, até para preencher legenda. Eu falei, bom, põe, né? Vou fazer o quê? Né? Se é para ajudar, vamos ajudar. E a população penapolense aceitou o nosso nome e fomos eleitos. E população essa a quem eu sou muito grato até hoje. Professor Luiz, e a sua vida política e profissional também acabaram conciliando, porque grande parte dos seus eleitores são seus alunos. Isso. Não. Na verdade, não. Os meus alunos não são meus eleitores, porque eu tenho aluno eleitor só a partir do 3º colegial, né? E uma média, assim, por sala de talvez 10 alunos. Na verdade, os meus eleitores são os pais dos meus alunos. São eles que fazem a minha campanha, são eles que falam, olha, né, pedem para os pais, pai, vote no professor Luiz. Então, eu devo a minha campanha eleitoral à população penapolense, é claro, mas em especial ao aluno, que vai lá e pede para o pai votar no professor Luiz. Falando um pouquinho agora das suas principais atuações nesse início de legislatura, uma conquista bastante expressiva é uma nova escola estadual para Penápolis. Exatamente, Cacá. Nós estivemos em São Paulo e é um pedido que a gente já vem fazendo desde 2011, desde a nossa outra legislatura. A cidade está crescendo demais para a região norte, que é a região do Pereirinho, região do Tropical, região do Colina Verde. E nós temos ali mais de 500 crianças que são transportadas. Elas vêm com ônibus, acordam 6 horas da manhã, saem de casa, pegam ônibus, que o governo e a prefeitura têm uma parceria e trazem essas crianças então para as escolas da cidade. Pensando nisso, eu acho que bairros daquele porte já compensam, já tem estrutura para ter uma escola. E aí então eu fui até São Paulo, fiz a solicitação e graças a Deus o governo Geraldo Alckmin já deu o parecer e nós teremos então uma escola. Provavelmente os trâmites estão saindo já, né, a parte burocrática, provavelmente daqui uns 5 meses nós já teremos aí os finalmente, para que a gente tenha uma escola lá. A prefeitura já reservou o terreno, já temos qual terreno nós vamos construir e a população da zona norte então da cidade vai poder ter os seus filhos e educar os seus filhos numa escola próxima de casa. Quantas classes e que séries essa escola vai atender? O projeto original, a princípio já 8 salas de aula. Lá já tem escola municipal de 1ª a 4ª série. Então a ideia seria a 5ª série, que hoje é o 6º ano, o ensino fundamental e o ensino médio. Investimento avaliado em quanto? Acredito que mais de R$2 milhões. Professor Luiz, também conquista sua, junto com o vereador Tiquinho, 234 casas residencial Jimenez. Exatamente. Outro sonho nosso. Essa conquista, ela começou quando o prefeito João Luiz dos Santos foi fazer aquela inscrição para os projetos da Minha Casa Minha Vida. E eu vendo a reportagem do jornal, vi que nós tínhamos mais de 3.000 pessoas em Penápolis.
aquela fila que foi mostrada, né, fotografada no jornal ali, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, dar a nossa contribuição. E aí fomos até São Paulo na época, eu, o vereador Francisco José Mendes, o presidente do partido na época, o Tonhão, e conversamos diretamente com o deputado Edson Aparecido, que hoje é o chefe da Casa Civil. E solicitamos mais casas da CDH1 para Penápolis diante daquela situação. E, graças a Deus, ele levou esse pedido até o governador, e o governador, então, liberou para a gente essas casas. O prefeito vem depois, consegue ampliar essa de 200 para 234 casas. Uma conquista em conjunto aí nessa parceria. Então, fico muito feliz de poder trazer a população penapolense casas, como nós vimos a semana passada, eu e você, 70 metros quadrados, com laje, um aquecedor solar, murada, com asfalto, com toda a infraestrutura. Hoje, uma casa daquela em qualquer ponto da cidade sairia mais ou menos R$100 mil, e a população vai ter aquela casa lá. Tá? Então, é a nossa contribuição. Eu acho que se hoje eu deixasse de ser vereador, eu acredito que a marca a gente já teria deixado ali. E a previsão de conclusão dessas casas, para quando é? Para o ano que vem, Cacá. O ano que vem, a população penapolense, então, já poderá estar ocupando aquelas casas. Lembrando o seguinte, o processo de inscrição é diferente do Minha Casa Minha Vida. Tá? O que vai acontecer? Ali, quando as casas estiverem mais ou menos 80% já construídas, haverá, então, pela Prefeitura Municipal, um convite para a população que precisa de casas. Elas serão inscritas, segue-se todo o trâmite burocrático e, a partir daí, é feito sorteio. Essa é a diferença entre as casas da CDH1 com as casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Ali não é a prefeitura que decide quem vai ganhar. A prefeitura ela registra a pessoa que tem necessidade e o governo do estado de São Paulo então sorteia as casas. Professor Luiz, em recente encontro também com o secretário estadual Júlio Semeghini, boas notícias para Penápolis. Boas notícias. Mais uma vez a gente fica contente, agradece o deputado Júlio Semeghini, que hoje é secretário de Estado, que sempre teve uma votação muito expressiva em Penápolis. O Júlio vai liberar também para Penápolis R$300 mil para recap. Tá? A população penapolense que transita pela Ramalho Franco, do Hospital Espírita Antigo até o final da Ramalho Franco, provavelmente a semana que vem, nós estamos hoje é dia 24 de maio, provavelmente a semana que vem já começaremos o recap. Esse é um recap de R$250 mil que o Júlio havia mandado para a gente. A empresa Teletusa ganhou a licitação e ela que vai começar a fazer. E o Júlio Semeghini, então, vai liberar mais R$300 mil para recap, para a nossa cidade. Tá? Essas ruas serão decididas com os vereadores, o prefeito Sérgio de Oliveira, para que a gente possa verificar quais as áreas que mais necessitam. Também, R$150 mil conquistamos aí para a reforma do pronto-socorro. É um pedido dos profissionais que ali trabalham. Então, reforma do pronto-socorro também, R$150 mil. E o Júlio também nos garantiu que o governo vai fazer todo o empenho para liberar para Penápolis 2 academias ao ar livre. Professor Luiz, com relação à estrada Francisco Sala, desde a primeira legislatura você vinha cobrando melhorias. É uma obra que demanda muito dinheiro. Qual que é a solução para esse caso? É uma obra que hoje ficaria orçada num recap em torno de R$8 milhões. A solução ali, nós tivemos no DR, é o governo do estado entrar com dinheiro, as usinas que também transitam por ali com seus caminhões, numa parceria, e o município. A estrada Francisco Sala não é de responsabilidade do estado. Ela é uma vicinal, portanto é de responsabilidade da prefeitura. Tá? Evidentemente que precisamos o quê? Buscar, somar esforços e buscar recursos junto ao governo do estado. Estamos fazendo isso. Só que a prioridade da estrada que vai sair agora é a que liga Penápolis até Alto Alegre, em virtude dos graves acidentes que nós temos ali. Mas nós vamos continuar lutando pela Francisco Sala, sim. A população penapolense pode esperar isso. Em benefício aos usuários do postão de saúde na área central de Penápolis, você também tem defendido alguns cuidados. Isso. O atendimento no postão de saúde pelos profissionais é maravilhoso. O que a gente precisa, Cacá, é melhorar a parte humanitária. Em que sentido? Qualquer um que passar pelo postão de saúde 5 para 7, 10 para 7 da manhã, vai ver que a população que se dirige àquela unidade básica de saúde, que é a Macro 2, eles ficam esperando até a abertura do posto lá fora. Mães com criança, pessoas já com idade avançada, gestantes, então isso não pode.
Então, acredito eu que é uma coisa simples, básica, que é abrir a porta do posto, ou entregar senha, ou agendar no dia anterior com senha. A senhora pode chegar aqui às 8 horas da manhã que a senhora vai ser atendida. A senhora pode chegar às 8h15 que vai ser atendida. Igual funciona o sistema AME. O AME é assim. Ninguém vai ao AME e espera na fila. Você sabe que você vai ser atendido às 17h15, 17h30, 18 horas. Então essa talvez seria uma medida para nós melhorarmos o atendimento ali. Hoje estava chovendo pela manhã e eu passei lá 10 para 7. Tinha gente lá fora, naquele chuvisqueiro. Então isso não pode. Na área de desenvolvimento, você também defende um parque industrial às margens da rodovia Marechal Rondon. Exatamente. Você tem acompanhado aqui com a gente essa luta. Nas viagens que eu já fiz por esse mundão afora, a gente verifica que as cidades crescem à medida que elas começam a ousar. Ousar em que sentido? Buscar áreas onde empresas maiores possam estar se instalando. E nós temos uma posição muito privilegiada, Cacá. Nós estamos no cruzamento da rodovia Marechal Rondon com a Assis Chateaubriand. Duas grandes rodovias que cortam o estado de São Paulo. Nós estamos a 27 quilômetros, mais ou menos, 25, 27 quilômetros da hidrovia Tietê-Paraná. Nós estamos a menos de 5 quilômetros do gasoduto. Saiu da usina ali, mais ou menos 5 quilômetros do gasoduto. Então nós temos energia, via de transporte, hidrovia. Agora nós precisamos acreditar que Penápolis pode mais. Nós precisamos fazer o quê? Investir na onde o empresário quer. Porque o empresário ele quer terreno maior, ele quer visibilidade. Ele não quer apenas um terreno para ficar escondido dentro da cidade, para depois crescer e ficar novamente ligando para o prefeito. Prefeito, eu preciso de um terreno maior, eu preciso de um terreno maior. Então penso eu que, e espero que o prefeito Célio de Oliveira faça isso, porque eu trabalhei com o Célio na Câmara, sei que é uma pessoa dedicada, esforçada e ousado. Eu sempre disse para ele, se você vai economizar R$1 milhão, vamos desapropriar Rondon. É preciso olhar para Rondon se nós quisermos ver Penápolis crescer. Ok, eu deixo espaço agora para suas considerações finais. Meus agradecimentos a você pelo trabalho que faz aqui com a gente na divulgação dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, das nossas cobranças, a todo o pessoal dessa Casa de Leis, a população de Penápolis que mais uma vez nos elegeu, a população de Penápolis que acreditou, e dizer que nós estamos à disposição, né? Às vezes sendo mais visto em determinado lugar, menos visto em determinado lugar, mas nós estamos aí, sempre atuando para poder atender aquilo que a população precisa. A nossa principal função é fiscalizar. Esse é o principal dever do vereador, fiscalizar tanto a Câmara quanto o Executivo, principalmente o Executivo. Verificar se o dinheiro que você paga de imposto está sendo bem empregado. Essa é a nossa função. Só que sobra espaço para a gente também fazer o quê? Buscar recursos. Arrumar um material para UTI, como nós fizemos. Arrumar uma autoclave para Santa Casa, como nós fizemos, para evitar que as cirurgias sejam adiadas. Buscar casas para a população penapolense. Você imagina, Cacá, a pessoa que ganhar uma casa. Às vezes a vida inteira pagando aluguel, de repente ela tem uma casa de 70 metros quadrados, com laje, com aquecedor solar, onde ela vai poder dar dignidade aos seus filhos, onde ela vai poder pegar parte do dinheiro do aluguel e transferir isso ou para a educação dos filhos, para a alimentação dos seus filhos. Então é isso que a gente espera, recursos para asfalto. Então nós estamos trabalhando, tá? Quietinho, mas estamos aí fazendo nosso papel. E, mais uma vez, nos colocando à disposição da população penapolense. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com o vereador Luiz Antônio Alves de Oliveira, o professor Luiz. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.